Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz, amém? Nós vamos estudar juntos essa série, Heróis da Fé, e ela tem o propósito de trazer para nós algumas lições que os homens e mulheres de Deus viveram, como eles conseguiram passar por tantas dificuldades e permanecer em pé. Então eu quero ver isso junto com você hoje. E enquanto eu estava ali adorando a Deus, eu lembrei de Dwight Lyman Moody, que nas viagens que ele fazia, na última viagem, ele estava pregando muito distante de casa, e ele ficou enfermo. E ficando enfermo, ele pegou um trem e vinha voltando. Em cada parada que ele parava, os irmãos vinham e oravam com ele. Mas chegou um momento em que ele disse assim: irmãos, parem de orar. E aí ele disse uma frase que não dá para esquecer. Ele disse: a terra se afasta, o céu se aproxima, eu estou entrando na glória. Que segurança, meus irmãos. Que segurança é essa que um homem tem diante da morte, de dizer aos irmãos: parem de orar, porque Deus já me mostrou que acabou o meu tempo. Eu já cumpri o propósito para o qual Deus me chamou. Você já parou para pensar qual é o propósito da sua vida? Todos os heróis da fé tinham muito claro diante deles qual era o propósito para o qual Deus os chamou. Hoje nós estamos vivendo diante de uma geração que já não conhece mais o propósito de Deus para a sua história. Estão buscando bons empregos, estão buscando bons cursos, títulos, para ganhar dinheiro a fim de que tenham uma vida mais confortável. Vida confortável não necessariamente irá trazer para você realização. E dinheiro não necessariamente irá preencher as lacunas do seu coração. E eu acho que nem necessariamente, acho que de forma nenhuma, o dinheiro irá suprir o vazio existencial que existe dentro de cada um de nós, que somente Ele pode preencher, como disse Santo Agostinho: o meu coração só descansa em Ti, Senhor. Os homens de Deus, os heróis da fé, descobriram que não há descanso fora de Deus e que não há como viver uma vida realizada fora do propósito divino. Como esses heróis da fé conseguiram permanecer, superar tantos desafios, conquistar tantas coisas. Como eles conseguiram derrubar os muros, superar doença, naufrágio, açoites, calúnias, difamações, cadeia. Como puderam suportar? O que podemos aprender com eles? Então, essa série tem o propósito de não só trazer as lições que podemos aprender com os heróis da fé, mas aprendermos dele um estilo de vida. Aprendermos deles como é que eles encontraram o propósito de Deus para as suas vidas. Porque iremos ver hoje que, sem entender o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos andar como um barquinho no mar, para cima e para baixo, conforme está a maré. Se o mar está revolto, o nosso barco fica mexendo, mas se o mar está calmo, então estamos bem, somos refém do tempo, daquilo que é circunstancial. Não deve ser assim. Nós não devemos ser alguém que, como um barquinho no mar, nós precisamos ser pessoas que estão com os pés sobre a rocha. E quem está sobre a rocha é inabalável. Quem está sobre a rocha está firme, alicerçado, enraizado em Cristo Jesus. Não pode ser arrancado, não pode ser confundido, não pode ser derrubado, porque está sendo sustentado por aquele que pode todas as coisas. É somente vivendo o propósito que temos os pés sobre a rocha. Fora do propósito, nós não conseguimos nem entender os reveses da vida. Fora do propósito, entramos em depressão, ficamos frustrados, desanimados, desiludidos, intimidados, acovardados. Mas no propósito de Deus, nós permanecemos firmes, com os olhos nele, o autor, o consumador da nossa fé, sabendo que é fiel aquele que nos chamou
e que quando cumprirmos o propósito para o qual Ele nos chamou, então estaremos prontos para nos encontrarmos com Ele, face a face. Então Deus quer também trabalhar conosco o propósito da nossa existência. Porque, amados irmãos, sempre quando eu posso eu digo isso, ser feliz não precisa de Deus. Para ser feliz você precisa só que as circunstâncias colaborem. Para ser feliz você só precisa que as coisas deem certo como você planejou. Mas para ter uma vida realizada, para viver o propósito de Deus é muito maior do que a felicidade. No propósito de Deus, independentemente das circunstâncias, permanecemos com paz. Quando estamos vivendo o propósito de Deus, os dramas da existência humana não podem roubar a nossa paz. Quando estamos vivendo o propósito de Deus, as altas ondas, os reveses da vida, as tempestades da vida não nos tiram a paz. Podemos dormir como Jesus naquele barco, sabendo que tudo está sob controle. Por isso, meus irmãos, precisamos começar desde esse início de série. O meu convite a vocês, perguntem a Deus: Senhor, por que o Senhor me criou? Senhor, qual o propósito para a minha existência? Veja o homem, tudo que o homem cria, ele cria com um propósito. Ele criou essa cadeira que você está sentado. E criando a cadeira, o homem que a criou chamou cadeira. E ela é chamada assim até hoje. Tem grande, tem pequena, tem com almofada, tem sem almofada, tem confortável e tem desconfortável. Mas é tudo cadeira. Quem cria diz o que é. Quem cria diz para que serve. Deus te criou. Só Ele pode dizer quem você é. Só Ele pode dizer o propósito da sua existência. Pergunte para Deus. Porque senão, meus irmãos, nós continuamos indo, mas não sabemos para onde. E continuamos buscando coisas que não queiram nos suprir. Precisamos pedir a Deus: Senhor, traz uma angústia no meu coração pela falta da Tua presença. Porque nós precisamos mais de Deus. Passar mais tempo com Deus. Orar mais a Deus. Buscar a face de Deus. E dizer: Senhor, olha para mim, olha a minha história, tem misericórdia de mim. Quando buscamos a face de Deus e a sua luz brilha sobre nós, então começamos a entender que somos pecadores, que somos pó, que somos fracos, mas que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é justo, que Ele é fiel e verdadeiro, que Ele tudo pode. Quando buscamos a face de Deus, reconhecemos as nossas limitações, não ficamos arrogantes, não empinamos o peito, não ficamos orgulhosos, mas nós nos humilhamos. Se nem os querubins olhavam para Ele, mas tampavam o rosto e os pés, de vergonha, se humilhando diante daquele que tudo pode, quanto mais nós, irmãos, devemos nos humilhar perante a face de Deus. Quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo você tem buscado a face de Deus? O quanto você tem chorado diante dEle? Quantos louvores têm saído dos seus lábios? Busque a Deus. Busque a Deus. Todos os heróis da fé tiveram um coração dedicado a Deus. Todos eles foram homens e mulheres de oração. Então fica o meu apelo: busque a Deus, ore a Deus, clame a Ele, porque Ele disse: clame a mim e eu te responderei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer ser encontrado, Ele quer ser achado, Ele quer ser adorado, Ele quer se revelar a você. O desafio é: quanto tempo Deus tem da nossa agenda? Quanto tempo Deus tem no nosso dia? Quanto tempo? Inverta. Diga: Senhor, não é o Senhor que entra na minha agenda, eu quero entrar na sua. Eu não quero te convidar para os meus planos, Senhor, eu quero entrar nos seus. Eu não quero te contar as minhas histórias, Senhor, eu quero ouvir as tuas.
Inverta. E deixe Deus guiar a tua vida. Porque a palavra diz que Ele nos leva aos vales verdejantes, às águas tranquilas, e traz o refrigério para a nossa alma. Os caminhos de Deus são de paz e de bem, para nos dar um futuro e uma esperança. Amém? Amém. Dos lábios dos pequeninos, Deus suscita o perfeito louvor. 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje vamos aprender a primeira lição de um herói da fé, que é o amor. Por isso, 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 13, diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Primeira coisa, reflita bem no texto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Isso significa dizer que você pode falar em línguas o tanto que você quiser. E mais do que todos, se você não tiver amor, isso não te serve de nada. Falar em línguas não significa necessariamente com uma pessoa espiritual. Mas se ela tem amor, a linguagem dela também será entendida por todos. Porque a linguagem do amor, ela é universal. Embora eu incentive que fale em línguas e ore no teu secreto, mas sem amor, Paulo diz que somos como um prato que retine, como um sino que ressoa, vazios. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Nada. Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Ah, amados irmãos, não é pelo que fazemos, é por quem somos. O que fazemos não impressiona a Deus. Se você der todos os seus bens aos pobres e entregar seu corpo a ser queimado e acha que isso impressiona a Deus, não impressiona. Dar os bens aos pobres e entregar o corpo a ser queimado por amor, aí sim, por amor. Não para ser amado e nem para impressionar ninguém. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior delas, porém, é o amor. Sabe por quê? Porque não precisa de fé no céu. E também não precisa de esperança no céu. Mas o amor continua lá. Por isso, entre fé, esperança e amor, o maior é o amor, porque ele sai dessa vida e entra na outra. A mensagem de hoje é sobre os cristãos galileus que viveram no ano 165 depois de Cristo e 251 depois de Cristo. Os cristãos galileus foram aqueles que enfrentaram duas epidemias
em Roma. A primeira epidemia em 165, possivelmente foi de varíola, e a segunda epidemia foi de sarampo. A primeira epidemia chegou a matar o imperador Marco Aurélio, que morreu no ano de 180. A segunda epidemia matou 1/3 ou 1/4 da população, segundo os historiadores. A primeira epidemia foi de varíola, a segunda epidemia foi de sarampo. Nessas epidemias, chegaram a morrer 5.000 pessoas por dia só na cidade de Roma. Segundo Rudney Stark, que escreveu o livro Crescimento do Cristianismo, é uma obra bem elaborada, bem fundamentada, e os dados, eles são muito bem trabalhados. Portanto, o que eu estou falando tem respaldo aí na ciência, na história. 5.000 pessoas por dia morrendo na cidade de Roma. O bispo Dionísio, que é o bispo de Alexandria, em 250, chega a dizer assim: quem dera nós estivéssemos passando agora o que passaram os egípcios quando o anjo da morte os visitou, porque naquela época, morreu somente uma pessoa em cada casa, mas o que estamos vivendo agora é a morte de famílias inteiras, às vezes ficando somente uma pessoa viva em cada casa, porque a varíola e o sarampo estavam devastando a população. E os primeiros a fugir foram os sacerdotes, os médicos, as autoridades civis e as famílias mais abastadas. Começaram a fugir de Roma, ficando somente aqueles mais pobres, os miseráveis, aqueles que não tinham condições de ir embora. É nesse tempo que se levantam homens e mulheres, heróis da fé, porque eles, em vez de ficarem onde estavam, na Galileia, esses homens galileus, essas mulheres da Galileia, agora eles vão enviados pelo Espírito de Deus para a cidade de Roma. E entrando na cidade de Roma, eles veem pilhas de gente morta e pilhas de moribundos. As famílias abandonaram seus entes mais queridos. Pais abandonaram filhos, irmãos abandonaram irmãos. Os seus entes mais queridos abandonaram e jogaram os cadáveres em pilhas e deixavam os seus cadáveres insepultos na rua. E outros moribundos a morrer na rua. Então os cristãos galileus iam nessas pilhas de corpos e procuravam os que estavam vivos e levavam para dentro das suas casas, lá mesmo em Roma, e tratavam dessas pessoas. E tratando dessas pessoas, alguns desses cristãos galileus, eles morreram. E o bispo Dionísio vai dizer que morriam felizes, aceitando o sofrimento que tinham, tendo a alegria de entregar a sua vida para salvar uma outra vida. Eu não consigo entender um amor assim. Pais abandonam os filhos, mas esses cristãos galileus não conheciam. Você entregar a sua vida por quem você ama, dá para entender, mas você entregar a sua vida por quem você não conhece. É por isso que Jesus ensina, e está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 diz outra coisa. Nisto consiste o amor de Deus, que Jesus morreu por nós e que nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Estes homens e mulheres viveram este versículo. Estes homens e mulheres entenderam que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Estes homens foram homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Porque eles viveram o verdadeiro empoderamento do Evangelho e do Espírito Santo. Estou disposto a morrer por você, agora mesmo. Esse é o empoderamento do Evangelho. Quando a minha vida não vale mais nada, ela está nas mãos de Deus. Eu já morri, já estou crucificado com Cristo. Minha vida não pertence mais a mim. Minha vida é para Deus e para o propósito de Deus. E aí o número de conversões em Roma
que resistiam os cristãos começa a aumentar de forma incrível, sem acontecer um milagre. Esses cristãos galileus não oravam e as pessoas eram curadas. Esses cristãos galileus, eles morriam e algumas pessoas eram curadas, e eles diziam assim: quem são esses? E que amor é esse que vem e me alcança e morre para que eu viva? Que fé é essa? Que Deus é esse? Porque os religiosos de Roma foram embora. A religião de Roma não tinha resposta. A ciência de Roma não tinha resposta. Mas os cristãos galileus tinham uma resposta que veio do céu, chamada Jesus Cristo de Nazaré, nas suas vidas. Hoje estamos vivendo uma epidemia. A epidemia do egoísmo, da egolatria, da prosperidade, do milagre, do eu, onde nossas orações, o eu aparece centenas de vezes. Estamos vivendo uma epidemia da insensibilidade. Estamos vivendo uma epidemia da mediocridade, somos medíocres na fé. Estamos vivendo uma epidemia de um esfriamento com Deus. Essa epidemia que estamos vivendo hoje, ela é muito mais mortal do que essa que assolou Roma. Porque aquela epidemia que assolou Roma só serviu para mostrar que aqueles homens e mulheres estavam comprometidos com Deus até a morte. Mas e nós, irmãos? O quanto amamos o Senhor? Às vezes ignoramos até nossos parentes. Quem dirá aqueles que não conhecemos? Como nos falta amor. Como nos falta fé. Como estamos longe de sentir a dor do coração de Deus. Por isso insisto, busque a presença do Senhor. E diga para Deus: derrama a Deus o que está no seu coração, no meu. Porque eu passo o dia inteiro pensando em mim e nas coisas que eu preciso e me esqueço do Senhor e dos seus santos propósitos. Sabe qual é o lugar mais seguro para você estar? Sabe qual é o lugar onde você é intocável? É quando você está vivendo no centro da vontade de Deus. Você é intocável. As tempestades não te assustam. Nem as externas, nem as internas. Os comentários dos outros não importam. O que está acontecendo não importa. Você está seguro em Deus, a sua rocha, o seu escudo. Você sabe que tem um compromisso com Ele, você tem uma convicção: não estou sozinho, Ele está comigo. E a verdade que Ele disse: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Mas estamos vivos demais, talvez para vivermos como eles viveram. Espero que não. Espero que a crise revele que Jesus Cristo habita plenamente em cada um de nós. Espero que as tempestades revelem que o Senhor está no nosso barco. Espero que os problemas mostrem onde está fundamentada a nossa fé. Amém? Talvez não fosse isso que você esperava com Heróis da Fé, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Essa é a imagem do sarampo. Eles nunca tinham visto isso. Foi a primeira vez que o sarampo chegou em Roma. Ele chegou assim. Quando você olha para isso, dá vontade de ir embora. Quando você olha para isso, dá repulsa. E quando você sabe que isso pode passar para você, então o medo pode tomar conta. A insegurança. Mas o que aqueles homens e mulheres fizeram foi pegar gente como essa e morrer por elas. Existem pessoas que estão assim por dentro e precisam de nós. E este é o sarampo. E essa é a carta do bispo de Alexandria. Quando eu li essa carta, amados irmãos, que foi escrita no ano de 250, eu percebi que estes homens e mulheres de Deus estão anos-luz na nossa frente. Nós precisamos resgatar isso. O nosso primeiro amor. Nós precisamos resgatar essa paixão. Vamos ler a carta.
Bispo Dionísio disse assim: muitos de nossos irmãos cristãos revelaram um amor e uma lealdade sem limites, jamais se poupando e pensando apenas, meu Deus, quantas vezes você veio no altar pensando no outro? Quantas vezes eu vim no altar pensando só no outro? Olha isso. Olha onde estava o coração dessa gente. Sem levar em conta o perigo. Encarregavam-se dos doentes, satisfazendo todas as suas necessidades. Abro um parênteses. Tem filhos abandonando os pais nos lares de idosos. Tem filhos jogando os pais para morrerem nesses lares de idosos, não vão mais visitar, não conversam mais com eles. Essas pessoas estão visitando, lembro vocês, a cidade de Roma, de onde todos estavam fugindo, eles estavam lá. E esse é o relato do bispo de Alexandria. Satisfazendo todas as suas necessidades e prestando-lhes assistência em Cristo. E com eles partiram dessa vida serenamente felizes. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque eles cumpriram o propósito para o qual Deus os chamou. Essa serenidade, essa alegria não vem do mundo. Vem dele. Pois foram infectados. Por outros que estavam com a doença, contaminando-se com a enfermidade dos seus semelhantes e alegremente aceitando suas dores. Muitos deles, ao tratarem e curarem os outros, transferiram a morte alheia para si mesmos e morreram em seu lugar. Os melhores dos nossos irmãos perderam a vida dessa maneira. Quem morreu? Os melhores irmãos. Quem entregou a vida? Os melhores. Os heróis. Herói é revelado na crise. Herói é revelado no problema. Herói é revelado no vale. Ele é revelado onde tem morte, onde tem dor. Os melhores dos nossos irmãos perderam sua vida dessa maneira. Grande quantidade de presbíteros, diáconos e leigos, conquistando alta condecoração, de sorte que a morte nessa forma, o resultado de grande piedade e sólida fé, parece de todos os modos equivalente ao martírio. E é equivalente ao martírio. Mas o nível de Dionísio é tão alto, o nível de entrega de Dionísio é tão alto, que ele disse, parece com o martírio. Meus irmãos, isso é martírio. Mas ele diz parece, porque para Dionísio o martírio ainda é mais. Somos uma geração que qualquer coisinha está dizendo, ai, dói, tá bom, somos mimados. Precisamos crescer, como disse Paulo. Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, mas agora sou um homem, falo como um homem e tomo atitudes de homem. Que Jesus cresça dentro de nós e que o homem Cristo e que o Deus Cristo possa nos conduzir em maturidade, a fim de que a glória dele seja revelada através da igreja e do corpo de Cristo. O Dionísio ainda disse assim, quanto aos idólatras, comportavam-se de maneira exatamente oposta. Ao primeiro assalto da doença, abandonaram os sofredores e afastaram-se dos seus entes mais queridos, jogando-os nas estradas antes que morressem, e tratando os seus cadáveres e sepultos como detrito, esperando assim evitar o contágio da doença fatal. Mas façam o que fizerem,
parece-lhes difícil escapar. E o Cipriano, bispo de Cartago, diz, ou um comentário sobre ele: quando as pessoas se achavam reunidas, antes de tudo, Cipriano as instava sobre os benefícios da misericórdia. Acrescentava então que não há nada mais digno de nota do que simplesmente ser solícito com o nosso próprio povo, dispensando-lhe as devidas atenções de amor, mas aquele que deve tornar-se perfeito deve fazer alguma coisa mais que os pagãos ou publicanos, o qual, superando o mal com o bem e praticando uma misericórdia e bondade como a de Deus, deve amar igualmente os seus inimigos. Desse modo, o bem era feito a todos os homens, e não só aos irmãos da fé, mas a todos. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz: porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ah, amados irmãos, todos estes que morreram fazendo o bem àqueles homens e mulheres e crianças de Roma, todos eles ouvirão da boca de Jesus: foi a mim que fizestes. O que temos feito ao Senhor através da vida de outra pessoa que precisa de nós? Porque a crise está aí, a epidemia está aí. O que temos feito, meus irmãos? Eu escrevi uma frase sobre empoderamento que eu queria ler. O empoderamento que não te leva a morrer pelo outro é egolatria. O empoderamento que não te leva a exercitar a compaixão até a morte é carnal e diabólica. O empoderamento que não te faz aceitar com alegria a dor do outro é falso e hipócrita. A primeira lição dos heróis da fé é o amor. A segunda lição e última, se você aguentar o tranco, é a necessidade de um discipulado. Amados irmãos, no ano de 165 eles fizeram isso. Mas sabe o que me surpreende? O que me surpreende é que no ano de 251 vem uma outra epidemia e recebe a mesma resposta. O que isso quer dizer, amados irmãos? Que aqueles cristãos galileus do ano de 165, eles prepararam a geração seguinte, eles ensinaram os valores e os princípios de Deus. Aquela geração que era menor foi exercitada na fé com eles. Eles lembravam que os seus pais morreram, eles sabiam das histórias dos seus pais, eles sabiam do compromisso que aquelas famílias tinham com Deus e da forma como morreram na cidade de Roma para salvar pessoas que eles não conheciam. E por isso, quando a epidemia voltou, 96 anos depois, se levanta mais uma vez uma outra geração de cristãos e dá uma resposta tão forte, ou ainda mais forte do que a primeira. Sem discipulado, os valores se perdem. Não adianta eu ser um herói da fé e morrer e não deixar nada. Um herói da fé de verdade, ele vai criando a próxima geração nos mesmos princípios e valores, para que quando as crises e os problemas batam a porta, e baterão, as tempestades virão, os ventos virão fortes, mas essa outra geração também está fundamentada sobre a rocha, ela também é forte, ela tem o testemunho da geração anterior. Que testemunho estamos dando para a próxima geração? E como estamos discipulando aqueles que vêm depois de nós? Se queremos que a nossa fé continue, e se queremos que os nossos filhos e netos deem resposta, precisamos ser nós, aqueles que ensinam eles, que não negociamos o propósito de Deus para a nossa vida. E se precisar morrer, então morreremos. Porque o que é esta vida, meus irmãos?
daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de você. Nem das coisas que você comprou, nem por tudo que você trabalhou, nem de todo o seu esforço, suas horas extras. Tudo isso será esquecido. Sabe o que fica? Os valores e os princípios de Deus que você deixou impresso no coração daqueles que vieram depois de você. Isso fica. E aqui está a prova. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Na vida de um grande homem de Deus. Pode passar para mim, por favor? Samuel. Eu quero falar sobre Samuel. Já está certo? Eu voltei. Bom, não foi. Deixa aqui. Samuel, profeta Samuel. Samuel, você sabe, filho de Ana, Samuel foi um milagre. Aquela mulher orava a Deus, eu sou estéril, o Senhor me dá um filho. E nasceu o grande juiz e profeta Samuel. E o profeta Samuel foi erguido como remanescente naquele lugar. Mas nós vemos na história que quando Samuel termina o seu ministério, os anciãos o procuram e dizem acerca dele: seu ministério, Samuel, é irrepreensível. Porém, seus filhos, Samuel, são corruptos. Seus filhos, Samuel, se desviaram. E agora nós não podemos ter mais alguém para ser juiz sobre nós. Alguém para nos liderar da sua descendência. Por isso, nós podemos entender que a monarquia foi gerada dentro da casa de Samuel. Foi por isso que eles disseram: queremos um rei. Samuel não fez o seu trabalho com seus filhos. Talvez ele tenha pego isso da herança de Eli, que também não fez com seus filhos. Eu não sei. Sei que ele não fez. E Ezequias também com seu filho Manassés. O cativeiro babilônico veio porque Ezequias não discipulou o seu filho Manassés, e aí o cativeiro foi gerado dentro do reinado de Ezequias, e a monarquia foi gerada dentro da casa de Samuel. O que está sendo gerado dentro da sua casa? Creio que está sendo gerado na sua casa uma presença do Espírito Santo. Creio que está sendo gerado na sua casa uma fé inabalável no Senhor. Creio que está sendo gerado na sua casa heróis da fé, homens e mulheres que não negociarão seus princípios e valores nessa terra de jeito nenhum para glorificar a Deus. Por isso, duas marcas. A primeira é o amor. A segunda é o discipulado. O que aprendemos nessa noite? Sem amor, eu não sou nada. Sem amor, a vontade de Deus não vai acontecer na minha vida. Sem amor, tudo o que eu faço não significa nada para Deus. Segundo, se eu não discipular, ainda que eu seja um sucesso, na verdade sou um fracasso. Porque o sucesso está na sucessão, não está em mim. Se o sucesso acaba em mim, eu fui um fracasso. O sucesso vai além de mim. O sucesso que acaba em mim é egoísmo, é egolatria, é egocentrismo. Mas o sucesso verdadeiro está em plantar a semente do Evangelho no coração da próxima geração. Amém, amados irmãos? 9h30, eu preciso terminar. Terminei. E termino dizendo a você isso. E você pode pensar assim: palavra dura, pastor, não volto mais. A minha oração: volte, por favor. Meu objetivo aqui não é dar palavra dura e nem fazer um discurso hipócrita. O meu objetivo é que eu possa viver o que estou pregando. E que você possa viver isso também, que nós possamos viver isso juntos. Que o Espírito Santo possa acender essa chama no nosso coração, para que quando chegue aquele momento, a gente possa tomar a mesma atitude que esses cristãos maravilhosos da Galileia tomaram. E que depois que morrermos,
a geração que vem depois de nós, nossos filhos, netos e bisnetos, possam lembrar que a nossa casa sempre serviu a Deus e que eles tomem as atitudes ainda maiores para a glória de Deus. Amém?